Olá, o Edreamcast de hoje está muito feliz em receber a professora Graziela Tavares Reis, professora adjunta do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins. Suas pesquisas têm ênfase no direito interamericano, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Integração da América Latina, PROLAN, um programa maravilhoso da Universidade de São Paulo, e é mestre em Direito Internacional Econômico pela Universidade Católica de Brasília. Não poderia ter sido mais acertada a escolha para fazer esse diálogo com a gente, para tratar de um tema que vai ao encontro das pesquisas da professora. Qual a contribuição da América Latina para o desenvolvimento do direito e das relações internacionais? Muito obrigada, Graziela. Tenho certeza que vai ser uma feliz jornada. Eu quem agradeço, querida Renata, também ao professor Paulo Henrique. Fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês nesse diálogo, sobretudo sobre a nossa própria identidade, né, sobre a nossa Latinoamérica. O direito interamericano, por exemplo, tem sido uma importante agenda do direito internacional, mas desempenhando um papel relevantíssimo nessa busca de equilíbrio entre os interesses globais e as nossas especificidades regionais, sobretudo na promoção de direitos humanos. E essa experiência, ela emerge já de experiências de contribuições, né, e vivências históricas, considerando também os desafios econômicos e sociais na nossa região, sobretudo a realidade de uma economia ainda dependente, com desigualdades sociais que levam comunidades, pessoas à margem de direitos, de acesso à justiça, de acesso à segurança, à saúde, à educação, e tudo isso provoca, né, uma busca de um direito que possa contemplar e tentar reequilibrar essas relações sociais, jurídicas, políticas, mas também um direito que considera a sua diversidade cultural e, por isso, traz novas epistemologias, novas perspectivas, né? Então, essa representatividade cultural que aqui na América Latina e Caribe nós estamos tão atentas a elas, isso promove também uma representatividade de culturas que são vistas ou que são entendidas como subalternas. E o nosso grande desafio é não permanecermos nesse lugar de subalternos, né? Pelo contrário, buscar uma identidade com autoconfiança e nos valendo de princípios básicos dessa construção, que é o princípio, sobretudo, da solidariedade, que é um princípio extremamente, genuinamente latino-americanista, e o princípio da cooperação. Então, a América Latina tem sido um espelho para uma construção de um direito descolonial e decolonial, que busca romper com essas estruturas, né, continuadas, sistemáticas de desigualdade e que sabe que uma visão eurocêntrica não vai lhe calçar. Então busca um direito atento às suas próprias realidades. Professora Graziela, muito obrigado pela resposta e ao nosso questionamento inicial. Aproveito para cumprimentar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes. Sou Paulo Oliveira e divide a apresentação aqui do podcast com a professora Renata Gaspar, intermediação aí desses diálogos. E quando a senhora ressalta a importância da América Latina na construção desse direito latino-americano, me vem um questionamento de como a América Latina tem contribuído para a formação também de uma agenda internacional que equilibre interesses globais com interesses locais, com especificidades locais, porque hoje a gente tem visto uma tendência, né, principalmente no direito internacional junto à Organização das Nações Unidas, de agendas programáticas, de não só a implementação, mas também uma agenda para estruturação desse direito internacional. E a América Latina, ela também tem feito parte desse processo?
Sim, a América Latina, ela se destaca com essa preocupação da sustentabilidade, aliada ao desenvolvimento econômico e social. E isso é muito, caro para a nossa realidade, porque nós temos, né, todo um saber dos povos originários e povos tradicionais. Então, na medida em que são discutidos os direitos, a defesa, né, dos direitos dos povos indígenas e a defesa dos direitos das comunidades afrodescendentes, a gente percebe aí o fortalecimento de um direito que, por exemplo, se preocupa com a propriedade comunal, um direito, por exemplo, que compreende a organização de povos em comunidades. Quando nós nos atentamos aos feminismos aqui da América Latina e Caribe, por exemplo, o feminismo comunitário, que é muito próprio da região, ele vai nos trazer exatamente essa preocupação de que é uma preocupação na perspectiva de gênero, que seja em relação às mulheres ou que seja em relação a outras orientações que não são as heteronormativas, mas dentro de uma realidade comunal, né, de participação, de compartilhamento, de parcerias, né, e de crescimento conjunto. Até a forma como essas comunidades lidam, né, com as suas crianças, com seus idosos, né? Então, existe todo um saber que nos traz, né, outros conhecimentos e que provoca, né, um direito que esteja atento a essa diversidade cultural para que possa, de fato, promover equidade. Então, toda a resistência e essa atitude, né, de se descolonizar o direito internacional, ela dialoga de forma muito próxima com essa preocupação com as mudanças climáticas, lembrando também que a América Latina e Caribe tem uma das mais diversas e mais ricas biodiversidades do mundo. Então, países como o Brasil, a Colômbia, o México têm contribuído de forma muito intensa com a agenda climática global. Os nossos países têm participado ativamente das negociações como as da COP, mas, para além disso, nós temos as nossas iniciativas regionais, como a Declaração de Escazú, de 2018, que vai reforçar essa centralidade dos direitos humanos na agenda ambiental, né? Inclusive agora, né, com uma opinião consultiva direcionada à Corte Interamericana, de se discutir essa agenda ambiental como direito humano. E isso tudo também é fomentado ou até majorado por fóruns internacionais. E o Brasil, né, teve alegria agora em 2024 a julgar uma audiência pública da Corte Interamericana. Foi um momento lindíssimo, né, que aconteceu lá em Manaus, naquele teatro maravilhoso e todo colorido, né, pela diversidade indígena, latino-americana e caribenha, com lideranças, né, de toda a região, discutindo temas importantíssimos, como a proteção das nossas águas, a proteção desses territórios, né, desses povos tradicionais que têm feito um trabalho de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, sofrendo ameaças, né, crescentes com a expansão de um agronegócio não sustentável ou nos interesses da mineração, quando se violam, né, regramentos até existentes, muitas vezes, de proteção ambiental. Então, é isso que é muito interessante, mas a gente também não pode deixar de lembrar, né, dos blocos econômicos, e também é um outro tema dentro desses interesses, né, da agenda internacional latino-americana e caribenha, tanto no Mercosul como em outros blocos econômicos, né, que trazem esforços, né, para políticas comuns econômicas também. 2 pontos, importantíssimos, né, que a gente pensa muito quando a gente pensa o direito e as relações internacionais a partir das Américas Latinas, né, ou da América Latina, que é a questão da influência, do impacto, ou se realmente há um lugar dos povos originários na formação dessa agenda, que você já trouxe, né, que sim, que a parte
dessa agenda, parte importantíssima dessa agenda latino-americana ambiental, ela vem, né, dessa demanda, e por um outro lado, da formação dos blocos aqui, blocos econômicos ou blocos meramente políticos, né, como a gente já viu tentativas aqui na América Latina de impactar nessa agenda global, né? Então, mais precisamente do Mercosul, né? Qual, na sua percepção, é a relevância do Mercosul na atualidade para essa construção dessa agenda global, que tem esse viés? E se você acha, se você me permite, já emendo na pergunta, se você acha que o Mercosul, por exemplo, ele tem espaço para dar lugar a essas vozes tradicionais, né? Porque quando a gente fala das Américas Latinas, a gente fala de muitas vozes, e vozes tão importantes quanto as vozes do agronegócio, né? Seja ele sustentável ou não sustentável. Uhum. Porque a gente está falando de um sistema econômico que quem tem o poder econômico, a gente sabe que tem uma voz preponderante. Então, nesse espaço do Mercosul, por exemplo, no seu sentir, qual seria o papel dele na formação dessa agenda global? E se, por meio do Mercosul, a gente pode ver um impacto dessas vozes tradicionais nesse diálogo aí para a formação de uma agenda global que contribua, pensando também nos nossos interesses aqui dos latino-americanos, né? Sim, professora Renata. O Mercosul, como também a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, ou mesmo a Aliança do Pacífico e outros, né, outras associações na região, evidenciam os nossos esforços, ou os esforços latino-americanos e caribenhos, para equilibrar essa inserção nesse sistema internacional econômico, né, com a preservação de interesses regionais, né, com a proteção do preço dos nossos produtos, né, de uma competição igualitária nesse mercado. E claro que essas organizações, elas buscam fortalecer essa cooperação econômica, essa cooperação política e, ao mesmo tempo, elas trazem um modelo alternativo de integração, né, o propósito também de fortalecimento dos nossos países, de reconhecimento, né, de uma mesma realidade e de mesmos desafios nessa competição, né, de mercado. Agora, claro, e porque ainda, né, somos vistos como e muitas vezes estamos nessa posição de dependentes de potências globais. Então seria uma solidariedade regional para nos fortalecer. Só que, ao mesmo tempo que dependentes de potências globais, nós também temos uma produção, né, de grãos e uma riqueza, né, minerária e, enfim, de águas que interessa ao mundo, né? Então, acaba que ingressamos nesse mercado de competição tentando lembrar, né, de quem somos, né? Que, por exemplo, a realidade, né, de países como Chile, Brasil, México, Argentina, mesmo a Colômbia, claro, países que têm uma realidade climática, que tem uma condição de produção, muito positiva. Não enfrentamos neves, as nossas áreas desérticas não comprometem a nossa produção, mas, ao mesmo tempo, sempre tivemos dificuldade, né, de termos um reconhecimento, uma valorização do nosso produto. Desde os anos 70, quando Galeano, né, um integracionista destacado, vem com as veias abertas na América Latina, que é problematizado o quanto é desproporcional a valorização do nosso produto em relação à tecnologia, por exemplo, né, que não é o forte da nossa realidade. Então, de fato, somos competidores, né, no mercado capitalista e lidamos aí com royalties. Sabemos, né, que o Brasil é um grande produtor de soja e sorgo que atrai royalties para o mercado, mas que não imediatamente vão trazer o desenvolvimento social e que vai ter perdas ambientais. Então, há sempre, né, uma preocupação com esses aspectos. E aí, você me pergunta especificamente sobre a atuação do Mercosul e essas perspectivas, né, dos povos indígenas, né, dos interesses dos povos indígenas. O Mercosul ainda tem que avançar em relação a isso. Nós temos preocupação a partir do direito interamericano, nós temos decisões da Corte Interamericana
que vem reconhecendo, né, o quanto comunidades tradicionais e comunidades originárias já foram e têm sido impactadas, né. Tem um caso recente do Peru, por exemplo, que sofreu ali por mais de 7 décadas o impacto de uma exploração minerária de uma empresa que ela era estadunidense, depois foi privatizada, depois se tornou uma empresa transnacional, mas o fato que o mais grave disso tudo era que pessoas daquela comunidade indígena foram ali adoecidas, né, com doenças graves ali pela exploração, de minérios pesados. Então hoje isso vem à tona numa perspectiva de direitos humanos. A perspectiva do Mercosul não é imediatamente essa perspectiva de direitos humanos, e sim uma perspectiva de competição de mercado, de se negociar questões tributárias entre o próprio bloco, de se diminuir alíquotas, mas de se fortalecerem para serem bons competidores nesse mercado internacional. Então, acho que a gente tem que avançar ainda nessa perspectiva. E aí também a gente entra numa outra discussão que é muito nossa, né, que é essa perspectiva indígena, dos povos indígenas, do bem viver, né, a cosmovisão indígena, no sentido de que o que eles desejam, né, eles desejam a preservação, né, da fauna e flora e das águas, e não imediatamente transformar essas áreas em áreas sojeiras. E isso tem rendido muitas discussões, né. A preservação da fauna, flora e águas, e não especificamente a exploração de minérios que estão em seus territórios. Então, essa é uma discussão que é sempre vista com frequência, né? E aí também o problema dos preconceitos, né, das discriminações que surgem e das discussões no sentido de que os povos indígenas não precisavam estar numa situação de miséria, como é visto por muitos, porque eles poderiam explorar essas riquezas dos seus territórios. E aí eu lembro de um discurso que a hoje ministra Sônia fez no Senado federal, em que ela dizia: olha, vocês precisam compreender que quando vocês estão nas suas mansões, com as suas piscinas, e vocês estão felizes ali, não é exatamente o que nós desejaríamos. Porque nós estamos felizes com o nosso modo de viver, com o nosso bem viver, que é estar nos nossos territórios, com a natureza preservada, com o nosso habitat, que aos olhos de vocês é muito singelo, é muito simples, mas é o que nos contempla e contempla o nosso espírito, porque nós temos uma relação com a natureza simbiótica e é diferente da maneira como vocês lidam. Então, essa cosmovisão indígena ainda não chegou nos debates do Mercosul. Imagino que vá chegar a partir do quê? Dessa definição interamericana de que o direito ao meio ambiente é um direito humano, um direito fundamental. Então, essa perspectiva humanista nos auxilia. Essa integração, ela é muito importante. Eu encho a minha boca na sala de aula para dizer qual é o ranking, né, do próprio Mercosul frente a todos os blocos econômicos regionais, né? Isso altera um pouquinho, não sei como está exatamente hoje, mas o Mercosul já chegou a ser o 4º, 6º bloco econômico mundial. Isso não é pouca coisa, né? E é claro que ninguém quer estar isolado, né? A América Latina tem suas especificidades, mas ela quer, nas relações internacionais, ela quer estar em sintonia com os outros continentes, né? Então, agora, recentemente, tivemos, né, êxito aí do Mercosul com um acordo com a União Europeia, né, que precisa ser implementado, é verdade, mas que todo mundo de sã consciência torce para que haja êxito em relação a isso, né? E isso beneficia o nosso produtor rural, seja ele o pequeno produtor ou seja as empresas transnacionais que estão estabelecidas aqui no Brasil. Só que a gente não pode perder esse olhar da sustentabilidade, sobretudo de preservação dos territórios dos povos tradicionais, né? E originários e tradicionais, sejam as comunidades quilombolas, sejam as comunidades indígenas. Professora Graziela, ouvir quem fala com propósito é muito interessante, nos traz aí vários questionamentos, várias possibilidades de reflexão, e a resposta, por muitas vezes, tocou naquilo que a gente
convencionou, né, em chamar no direito internacional de um conhecimento tradicional, de um conhecimento local. Eu queria ouvir da senhora como esse conhecimento ele contribui para a formação e aplicação do direito internacional e pensando também nessa perspectiva do seu local acadêmico, como a academia pode auxiliar esse conhecimento local a atingir aí um novo patamar, mas não um novo patamar em profundidade desse conhecimento, mas de interpretação, de até correndo o risco de ser cacofônico, de conhecimento desse conhecimento, né? Como a academia pode ser essa ponte para o conhecimento local? Eu acho que o primeiro ponto é a academia dar lugar à representatividade. E aí entra em cena a discussão das cotas para alunos das comunidades indígenas e quilombolas. Eu fico feliz e eu gostaria de dizer para vocês que a Universidade Federal Tocantins foi a primeira universidade federal a ter cotas para alunos indígenas. Toda essa discussão de cotas começa na UNB, né, com esforços da antropóloga Rita Segato, inclusive. Ela tem esse mérito, né? E em seguida, a discussão desse acesso à educação superior para pessoas pretas e pardas vem a especificidade das pessoas indígenas, porque existe, né, uma prática extremamente colonialista de se questionar onde é o lugar, né, da pessoa indígena, que a pessoa indígena ela tem que ficar lá naquela reserva territorial, né, que lhe foi dada, nada lhe foi dado, né, ele foi retirado o território e depois arduamente conquistado, né, algumas etnias nem têm ainda a demarcação de seus territórios. Em relação aos povos quilombolas, muitos não têm ainda, né, a definição territorial formalizada, né, documentada, e essas pessoas precisam estar na universidade para entender como funciona o nosso direito, para entender como funciona a nossa economia. Aliás, né, para ter profissionais da área de saúde, para que essas pessoas resistam, né, porque elas estão à margem, né, de todos os acessos de direitos humanos possíveis. E aí, a partir do momento que a gente tem essa presença indígena dentro da universidade, a gente começa a ouvir e a reaprender. Então, nós passamos por uma experiência, eu vou compartilhar com vocês, porque foi muito interessante, agora no final do ano, aqui na Universidade Federal do Tocantins, de duas mulheres importantes para a comunidade Craô, por exemplo. Uma delas, vou até citar o nome, né, porque são pensadoras, né, de um pensamento brasileiro, de um pensamento indígena, que é importante, a Creuza Craô, que ela é pedagoga, ela tem inclusive doutorado na UNB, e da Letícia Craô, que é filha da Creuza, e a Letícia é historiadora e agora ela está terminando o doutorado em antropologia. Agora, não pensem vocês que a comunidade Craô é a segunda etnia mais populosa aqui do estado do Tocantins. A primeira é a Xerente, nós temos 9 etnias indígenas aqui. Não pensem vocês que é comum, né, que as pessoas indígenas tenham tido acesso, né, a mestrado e doutorado. Então, elas são duas guerreiras. E elas foram até a universidade para, numa roda de conversas, compartilhar a experiência, né, de ter saído de uma comunidade indígena, falaram a língua Craô até os 14 anos, né, eles preservam, eles seguram para ensinar o português, porque são comunidades muito próximas de cidades, né, aqui do Tocantins, mas eles seguram um pouco o aprendizado da língua portuguesa, para que eles não percam a oralidade. Então, eles não querem correr o risco de que se perca, o conhecimento da língua Craô e, com isso, o aprendizado, né, da sua própria cultura pela oralidade. E aí elas descrevendo, né, o que foi ter que lidar com a nossa dimensão de tempo e espaço, o que foi viver em grandes cidades como Brasília e Goiânia, né, onde elas estudaram e onde a Letícia ainda estuda. A violência, né, de ter que se submeter a uma cultura completamente diferente, porque na cultura Craô eles têm uma autoproteção dos seus próprios sentimentos, então uma retirada de cena quando eu não me sinto bem, quando eu não me sinto feliz. E até um termo, né, fugiu agora, é um termo que é usado muito quando mulheres têm filhos, fugiu agora, mas se usa muito na tradução, né, do Craô para o português, eles acabam usando muito esse termo, que é um termo para dizer que eu tenho o direito de me distanciar
quando eu não tô legal, né. E na nossa cultura não é assim, né, é uma cultura do produtivismo, é uma cultura de que eu tenho que estar bem, que eu tenho que parecer bem, que eu me envergonho quando o meu estado de espírito, não é o da alegria, do entusiasmo, né, porque o que se vende, né, nas redes sociais é isso, uma alegria constante, né. Então é muito interessante, né, a forma como eles educam os filhos, e aí eu achei muito interessante também elas explicando, né, isso é interessante, é bom pensar, né, que uma etnia indígena tem uma riqueza enorme, né, de definições, de entendimentos, que não vão ser iguais entre 2 etnias indígenas, por exemplo, no mesmo estado, né. E aí eles estavam explicando a figura do ou da pajé, né, que é aquela pessoa que tem aquele papel, né, de medicar, de curar dentro da comunidade, e que elas pegaram um plástico transparente, né, mostraram assim para nós, falaram: "Olha, a pessoa, né, do ou da pajé vai olhar você como esse plástico transparente e vai ver no seu corpo as manchas, né, de onde você está adoecido". E na cultura e na espiritualidade deles, é uma crença, né, muito forte de que essa pessoa, tem esse poder, tem essa capacidade. E aí vem, situações que são difíceis, por exemplo, o momento em que tem que levar uma pessoa para o atendimento de saúde de uma cidade próxima, e essa pessoa do pajé ou da pajé às vezes acompanha, e chega um momento que fala: "Não, eu quero que esse meu parente volte para a comunidade indígena. Ele está precisando agora desse retorno, eu não quero esse tratamento, porque eu estou vendo aqui, né, na minha espiritualidade que esse não é o ideal, ou que essa pessoa vai partir, eu quero que ela tenha esse direito de partir lá na comunidade". Então são, desafios, né, isso a partir, né, do pensamento cético, né, de quem não faz parte daquela cultura, é muito complicado, né, para ser compreendido. Só que quando você está ali ouvindo, né, e elas estavam ali na condição de mestra e aprendiz, porque são mãe e filha, 2 mulheres de 2 gerações distintas. Mas quando você está ali ouvindo essas 2 mulheres, você se convence muito, né, do acerto daquela cultura e da beleza e da poesia daquela cultura. Então, como que o nosso direito vai lidar com isso, né? Como que o nosso direito lida, por exemplo, com a guarda de criança quando tem a separação de um casal, de determinada etnia indígena. Porque para a comunidade xerente, por exemplo, a criança tem que ficar com o pai, e às vezes isso é levado para a nossa justiça, e a nossa justiça tem uma tendência a preservar a guarda materna. Para a comunidade Kraô já é o entendimento, que o cuidado das crianças é mais próximo, é de toda a comunidade, né, eles têm sempre uma prática muito comunitária, né, mas tem essa ligação. Então, o direito internamente ele tem esses desafios. E internacionalmente ele tem qual, perspectiva? A perspectiva de que nós temos, comunidades indígenas, que estão protegidas. Eu vou dar o exemplo do povo Varão, da Venezuela. São, refugiados aqui no Brasil, ao mesmo tempo são povos indígenas, né, e tem que ter essa proteção em todas essas perspectivas: refugiados climáticos, refugiados indígenas e também refugiados de uma condição econômica, né, hostil, enfim. Então, o que se discute é internacionalização, uma proteção internacional desses povos, uma perspectiva de que o direito internacional não pode, se furtar, né, independentemente da nacionalidade, né, o que existe é uma responsabilidade que tem que alcançar a dignidade dessas pessoas, né. Então, a gente tem que lidar com esses aspectos, né, que são tão nossos e por isso fazem da América Latina tão rica e tão especial, né. Eu fico te ouvindo aqui e ficaria horas ouvindo, a sua perspectiva, mas pensando que por trás é o desafio que o direito tem diante do pluralismo, sobretudo para nós que vem da Euro que é um sistema eurocêntrico e depois estadunidense cêntrico, né, como romper as barreiras da omissão em lugares tão plurais, porque eles demandam a oitiva de outras vozes. E aí, escutando, os seus exemplos e escutando a sua perspectiva, para que esses temas entrem na
agenda política, o direito joga um papel importantíssimo, sobretudo na institucionalidade do sistema interamericano, né. Então, seria a pergunta, né, seria o sistema interamericano um player, um jogador, um ator para dar voz ou para abrir espaço para essas vozes plurais, para que a demanda deles possa entrar na agenda? Excelente sua pergunta, professora Renata. Eu acabei de entregar, né, minha tese para fazer a defesa, espero que agora em fevereiro, né. A minha grande pergunta, só que eu estou ali na perspectiva de gênero especificamente, mas se existe um direito interamericano que possa ser afirmado decolonial. E ao longo dessa pesquisa, que me custou 5 anos, eu tive certezas e incertezas, eu tive convicções de um direito interamericano absolutamente decolonial, para depois ter elementos objetivos para me dizer que estamos no caminho. Então nós podemos dizer que nós temos um direito interamericano que é pioneiro sim, sobretudo nessa pauta dos direitos dos povos indígenas e do direito das pessoas afrodescendentes. Eu acho que quem coloca escrito na sentença, com todas as letras, que existe uma prática sistemática, repetitiva, que é racista, que é excludente de gênero, é sim o direito interamericano. O direito interamericano, ele enfrentou casos como o caso da Fazenda Brasil Verde, como os casos da violência policial em vários países da América Latina. Eu fui na perspectiva de gênero, mas ali a gente também consegue alcançar quais são as violações sistemáticas. Então, as mulheres indígenas sofrem violências, claro. E as mulheres indígenas, quando estão sob o jugo das forças de segurança e policiais, sofrem fácil violências. As mulheres sofrem violências na América Latina e Caribe como um todo. As mulheres das periferias, como Vicky Hernandes, uma mulher trans, ativista dos direitos das pessoas trans, uma profissional do sexo, ou as meninas, né, meninas, adolescentes que sofreram uma violência bárbara numa favela do Rio de Janeiro, da favela Nova Brasília, por forças policiais que estavam ali numa ação policial contra traficantes e encontraram meninas de 15 anos e ali praticaram barbaridades contra elas, né. Então tudo isso nos mostra o quê? Uma necropolítica, o racismo, né, estrutural, que tem que ser combatido. E as sentenças da Corte Interamericana, elas vêm gradativamente enfrentando isso. Então, nesses 5 anos de pesquisa, o que eu fiz? Eu fui olhar a composição da Corte Interamericana de todos esses anos, desses casos que eu recortei 36 julgados. Então, dá um panorama muito bom de como esse direito interamericano tem agido. E você tocou no ponto crucial. O que as sentenças fazem? Elas chamam o Estado violador, falam: olha, você não está se responsabilizando internacionalmente, está aqui, essa pessoa não teve acesso à justiça, essa pessoa não teve direitos civis e políticos, essa pessoa não teve dignidade humana, essa pessoa sofreu estupro como uma forma de tortura, e você precisa de políticas públicas. E essas políticas públicas específicas aqui, você vai ter que praticar. Então, o controle de convencionalidade, ele é fantástico, porque ele vai fazer com que um caso que é do México, mas que podia ter sido do Brasil, um caso que é da Guatemala, mas poderia ter sido do Paraguai, um caso que é da Argentina, mas poderia ser do Brasil, todos esses estados se comprometam, né, com políticas públicas. E tentar nos resguardar, porque o início de tudo foi o quê? As políticas antidemocráticas na região. A preocupação com tudo que se praticava em nome, né, de governos militares, autoritários, um Estado militar altamente violador, como é o caso emblemático da Guatemala, né? 36 anos de conflito em que o manual militar dizia, né, para as suas forças de segurança: pratiquem o estupro contra mulheres indígenas, né? E aí transformar tudo isso em políticas públicas que possam trazer mudanças eficientes e normativas, né, que dialoguem com esse direito. Então, eu vejo o direito interamericano, não podemos afirmar que ele é decolonial,
Porque se a gente olhar a composição da corte, até hoje, na verdade, a corte nem coloca lá como os juízes se autodeclaram, se brancos, se pretos, se pardos, se indígenas. Não, não tem esse dado. O dado que vai ter de gênero, mas são pessoas binárias. E quando você olha as fotografias, eu reconheci ali um juiz negro. Nenhum indígena, pelo menos, né, é até muito arriscado a gente fazer uma análise assim, né? Isso eu aprendi com os meus alunos de origem indígena, que é muito arriscado, porque a gente vive estereótipos, né? Então, o estereótipo, você fica esperando o quê? Que a pessoa indígena vai aparecer com cabelo liso, com a franjinha, né, com a pele morena, e não obrigatoriamente, né? Nós temos toda uma realidade de miscigenação, sobretudo o estado de Pernambuco, por exemplo, que é o primeiro estado a receber um impacto europeu, né? Franceses, holandeses, portugueses, espanhóis, né? E todos os ataques às mulheres indígenas, né? De estupros, né? Enfim, e aí a gente sabe que tem toda uma possibilidade, né, de fenótipos, mas de pessoas que estão ali numa realidade de exclusão, de uma realidade de quem sofre, né, sobretudo a invisibilidade. Então eu vejo esse direito interamericano como um grande aliado. Eu tenho muito orgulho desse pioneirismo que é nosso, lembrando, né, que nós trabalhamos com a perspectiva de solidariedade, que nós trabalhamos com a perspectiva de cooperação. Na geopolítica há um esforço, inclusive, para que a gente quebre essa nossa identidade. Então, seria muito importante, né, que aqui no Brasil as nossas crianças, os nossos jovens falassem o espanhol e que nesses outros países os seus jovens também falassem o português. Eu acho que a gente tem que buscar essa identidade na nossa poesia, na nossa música. Então, eu vou falando com vocês, né? E Mercedes Sosa vai passando por aqui, Eduardo Galeano vai passando por aqui, Violeta Parra vai passando por aqui. Porque quando a gente olha para as violações que nós enfrentamos, elas passam pela mesma equação, né? Golpes de Estado patrocinados também por interesses políticos do norte global, políticas econômicas dependentes, uma visão contra nós, né, xenófoba e assim preconceituosa. Nós temos explicações, né, para o nosso não desenvolvimento pleno, que seriam, né, degradados, que teriam vindo aqui colonizar o nosso país. Não é nada disso. Nós vivemos uma realidade, né, de usurpação de nossas riquezas, isso ainda é praticado. Então existe, né, um grande interesse sobre nós. Eu não quero parecer, né, uma pessoa, porque eu não sou, né, uma pessoa neurótica, ou aquela pessoa que se coloca, né, como alvo de perseguições. Não é isso. Mas assim, a gente tem sim que buscar reconhecer a nossa realidade, ter orgulho da nossa identidade. Eu acho que ainda falta um pouco isso, né? E saber que nós temos aí potencial. E um outro potencial, eu fico sempre pensando nisso, né? Como que o Brasil produz juristas? Eu não gosto muito do verbo produzir, né? Acho ele extremamente utilitarista, né? Mas o fato é que temos aí um grande número de faculdades de direito. Podemos, né, infelizmente, é uma realidade também, que não há uma qualidade admirável para todas elas, mas que há grande número de pessoas pensando direito. Se a formação, né, de todas essas pessoas fosse uma formação atenta à riqueza latino-americanista e caribenha, né? Olha só que grande poder, né, que é outra palavra perigosa, que teríamos aí nesse mundo das relações e do direito internacional. Perfeito, professora. Muito obrigado aí pelas valiosas reflexões. E para fechar, a gente sempre traz uma proposta aí de uma reflexão para o professor, para a professora, para o especialista, para a especialista, que a gente escuta, né? Aqui a gente sempre busca fazer as coisas com propósito e de propósito. E eu queria saber para a senhora qual é o propósito do direito internacional na América Latina. Eu acho que o propósito do direito internacional para a América Latina está muito em sincronia com as abordagens trazidas pela Tueio, né? Porque a Tueio é um movimento que pensa, né, um direito internacional para o terceiro mundo, para dizer, olha, se for para ter um direito internacional que não seja emancipatório de opressões clássicas
que esses países em desenvolvimento vêm enfrentando para que é um direito internacional. Então, não só o direito internacional, o direito ele tem que ser emancipatório. O direito, para que ele tenha esse papel de alcance da justiça, da equidade, na ideia dos romanos, né, do equo e bono, aquilo que é bom e justo, ele precisa modificar estruturas que mantém aí as desigualdades, as exclusões, as opressões. Então, é justamente esse enfoque político e epistêmico que vai nos levar também à visão do que é decolonial e do que é descolonial. Então, nessa visão decolonial, o direito internacional crítico, o direito internacional com a crítica epistemológica, com a necessidade de construir saberes fora da matriz eurocêntrica. Então, com isso, a gente teve todo um movimento, né, da modernidade, colonialidade, que é associado à produção intelectual da América Latina e Caribe, de um grupo, né, que teve como pensadores Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Maria Lugones, e que categorizaram a colonialidade do ser, a colonialidade do saber, e Maria Lugones depois traz, né, a necessidade de se compreender a colonialidade do gênero. Vamos romper epistemicamente e culturalmente com os paradigmas que foram impostos pela modernidade trazida por essa intrusão europeia. E a perspectiva descolonial já é esse processo, né, histórico, político, sobretudo dos séculos agora 19 e 20, que as colônias tiveram de independência, né, e que indicações que buscam superar os resquícios, os ranços de todo esse período. Então, eu acho que o direito internacional tem que seguir nessas leituras pós-coloniais, decoloniais, descoloniais, para que a gente saia desse lugar de cultura subalterna, mas que a gente tenha um lugar de fala, representatividade no Conselho de Segurança da ONU, representatividade, como sempre tivemos na Organização Mundial do Comércio. É interessante, né, esses paradoxos, né, porque somos demandados e demandamos na Organização Mundial do Comércio, estamos aí nessa como competidores e, ao mesmo tempo, enfrentamos violações básicas, né, como o direito à alimentação, o direito à água, de populações mais vulneráveis, né. Então, lutar, né, para que o direito internacional crítico, como a professora Tatiana Cardoso Schiff tanto defende, como o professor Jorge Galindo, né, a professora Tatiana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Jorge Galindo da UNB, tanto defendem, e tantos outros, né, pensadores e pensadoras, inclusive do NET, né, que é o grupo de pesquisa importante que vem ligado ao professor, coordenado, né, pelo professor Wagner Menezes, e que vem pensando tanto o direito internacional e esses processos todos decoloniais. Muito obrigada, Graziela, muito obrigada. Foi um momento, assim, maravilhoso, e a sua intervenção aqui nesse Dreamcast é muito caricata do que a gente quer nesse espaço, que é trazer um diálogo importante, reflexivo, para que a gente possa construir pontes e não muros, e que para a gente romper algumas barreiras, para a gente poder fazer o decolonial a partir da descolonialidade, a gente precisa de espaços de discussão e de pensamento com um tempo que essa vida contemporânea às vezes não permite, nem para os profissionais do direito e nem para os estudantes de direito, que é sentar e dar um respiro sobre algumas questões, alguns conceitos, que eles vão impactar diretamente o nosso fazer, o nosso atuar, que pode ser ou para a manutenção do status quo ou efetivamente para criar espaços de mudança para que a gente possa verdadeiramente buscar alguma felicidade, mas não essa felicidade fugaz, essa felicidade que está muito atrelada a esse espaço de rapidez, de consumo, líquido, como dizia o Bauman, né? Mas uma felicidade um pouco mais profunda, incluindo uma felicidade que admite a infelicidade dentro dela como espaço de reflexão necessário. Então, a sua participação aqui é uma alegria para a gente, porque ela traz a concretização do que a gente realmente quer
nesse espaço, um espaço de repouso e reflexão sobre temas que impactam o direito internacional e as RIs, e que se a gente não fizer essa pausa do pensar, a gente não vai conseguir fazer de forma diferente, né, porque fazer de forma diferente requer o impacto do pensar, do refletir e do escutar. A gente não faz nada sem escutar. Então eu quero agradecer imensamente você ter aberto um tempo na sua agenda para sentar com a gente e trazer essas reflexões a partir de uma pesquisa tão linda, né, que você vem realizando, como bem disse, ao longo desses 5 anos. Só uma consideração final, que eu não posso deixar passar, porque estamos no mesmo lugar, desde das reflexões, de que você num determinado momento como que quase que se desculpou, querendo não parecer neurótica sobre algumas reflexões, quanto isso é feito só por mulheres, né, você nunca vê um homem tendo que se desculpar por, às vezes, ser tão agressivo em determinadas falas, né. Então não se desculpe, a gente não vai te colocar em lugar nenhum, esse é o nosso lugar e o jeito que a gente fala é o lugar importante e a nossa forma importante. Muito obrigada, Paulo, também quero te agradecer imensamente por toda essa troca, que agora também entra nesse outro espaço, o Dreamcast, né. Então a gente vem trocando tanto e tantas coisas boas que deságua aqui nesse espaço que a gente pode fazer juntos. Não sei, uma palavra final sua também, Paulo, que me parece importante? Eu que quem agradeço, professor Renata, pela parceria aí na construção dos episódios, professora Graziela por estar aqui com a gente, alguém que já admiro há bastante tempo, tenho aprendido muito com a trajetória de pesquisa e acho que aqui a gente sai com bastante reflexões sobre propósito, acho que a gente percebe uma fala e ao mesmo tempo que traz uma crença, um acreditar no direito internacional, mas também traz uma perspectiva de mudança, uma percepção de que é uma construção de todos nós e acho que isso é o que a gente tem tentado fazer aqui na EDRIM, de chamar pessoas para construir o direito internacional, não só o do futuro, mas o direito internacional do hoje, porque algumas respostas elas precisam ser, se não imediatas, o mais rápido possível, que não nos permite dizer que serão respostas para o futuro, né? Mas para o presente, acho que a professora Graziela traz bastante dessa perspectiva, desse olhar atento, desse olhar com concretude, também que ele acredita, mas ele não deixa de perceber naquilo que precisa ser corrigido, e acho que isso é um traço também de vocês duas, com quem tenho aprendido aí há, no mínimo, aí quase uma década já e tem ajudado na construção, e tenho certeza que para aqueles que nos ouvem também vai ser aí um ponto muito interessante. Desde já estou ansioso, não só para me reencontrar com a professora Renata, mas com também vocês que nos ouvem para o próximo episódio do Dreamcast, onde a gente vai continuar a discutir sobre o propósito do nosso direito internacional.